Olá, crianças, tudo bem? Então, eu vou ser o novo professor de ética de vocês. Nessa primeira aula, a gente vai ver o quê? Fazer uma revisão do que a professora Yara, deixou para vocês. Nós vamos falar um pouco sobre ética. Então, da onde se origina a palavra ética? A ética ela vem do grego, e que diz o que? Ethos, que significa o quê? O modo de ser, o caráter, o comportamento da pessoa, né? Então a ética ela é um ramo da filosofia que ela busca estudar e indicar o quê? O melhor modo de viver no cotidiano da sociedade. Vamos ver essa imagem aqui agora. Então, nessa imagem vocês viram o quê? Crianças com seus avós, significa o quê? O respeito para os mais velhos. Isso é um modo de ética também. A outra imagem foi o quê? Ó? Pessoas no trânsito, né? Os guardas, pessoas passando ali nas faixas de pedestre. Significa o quê? Que devemos também ter respeito, né? No trânsito. Por que esse respeito? Por que tantas regras de trânsito para que as pessoas possam ter segurança ao andar na rua? Podemos também, relacionar a ética como atitudes ruins desenvolvidas por alguns alunos, como por exemplo, o bullying. O bullying, o que é o bullying? Bullying é uma palavra que ela não tem uma tradução certinha, para o português, mas ela é uma palavra que se origina da língua inglesa, do termo bullying, que significa o quê? Brigão, valentão. Ou seja, o bullying ela é o que? Qualquer situação caracterizada por agressão intencional de uma ou mais pessoas contra o que? Contra um colega de classe, contra alguma pessoa. Então, ela pode acontecer em qualquer contexto, seja ele social ou na escola, na própria família, na vizinhança e no trabalho. Então, para ser considerado o bullying, é necessário a situação, de quê? Ó? De repetição. Aquela briga, deve ser o quê? Repetitiva. Ela tem que ser também intencional. Ela tem a intenção de fazer mal, a a uma pessoa, de ser pública. Ou seja, aquele agressor, aquela pessoa que pratica o bullying, vai fazer o bullying com outras pessoas por perto, para ter aquele público. E também a concordância. Por quê? Porque a pessoa vai estar, tipo, revidando também com que o agressor está lá agredindo, né? Então, nem toda agressão é considerada bullying, mas todo bullying é considerado uma agressão, certo? Então, existem vários tipos de bullying, que eles podem ser o quê? O físico, que é briga, que são socos, são agressões físicas em si. Moral, que é o quê? Falar mal do teu colega, é um tipo de bullying também. Psicológicos, que são aqueles bullies que caracterizam mais ameaças, sabe? Bullying também material, que é o que? São os roubos e furtos dos seus materiais escolares, seguindo por esse exemplo da escola, Verbal ou preconceituoso, que é o que? Quando tu dá um apelido pro teu colega que ele não gosta, também é um tipo de bullying. O bullying social, que é o que? Quando tu exclui um colega, tu tá lá, tu tem aquele grupinho e tu exclui um único colega lá específico, é um bullying social. Sexual, que é caracterizado por assédios, por toques que a outra pessoa não gosta e tudo mais. Familiar, que é o que? É caracterizado pelo constrangimento. E o cyberbullying, que tá bem muito em vista ultimamente, que são aqueles bullies virtuais, que tá lá, é o uso da tua imagem indevida por outras pessoas, E quem sofre bullying deve fazer o quê? Deve procurar imediatamente seus responsáveis, E se forem estudantes, deve procurar o gestor da escola, procurar a coordenação, procurar a direção, para que elas tomem, a devida providência. E se isso não for resolvido, com a direção, com seus responsáveis, você deve fazer o quê? Procurar o conselheiro tutelar, procurar a delegacia de proteção, às crianças e adolescentes, para te ajudar a tu não sofrer tanto bullying, porque o bullying é muito prejudicial, que pode causar, até o suicídio dessas pessoas que recebem o bullying. Um outro tipo de ética também é o lazer,
que ele pode ser individual ou coletivo, certo? Então, o lazer, ele vem do latim, que quer dizer licere, que significa o quê? Ser lícito, ser permitido, né? Corresponde a um tempo de folga, né? Um passatempo, um estado de ócio, tu tá lá descansando, né? É uma distração e o entretenimento de um indivíduo, né? De uma pessoa. O lazer, ele é um conjunto de ocupações, né? Aos quais o indivíduo ele desenvolve uma livre vontade. Pode ser dormindo, se divertindo, brincando, é, e é também a livre capacidade, né, de se livrar das obrigações, tanto elas profissionais quanto escolares e até mesmo familiar. Então, no campo da educação, né, podemos identificar as atividades de lazer como ações integradas, né, nos 4 pilares da educação. Quais são? O primeiro, aprender a conhecer, que é o que? É adquirir instrumentos de compreensão. Aprender a fazer, o segundo, que quer dizer o que? Para poder agir sobre o meio, né, que a pessoa está ali envolvido. O terceiro é viver, aprender a viver junto, que é o que? A cooperação com os outros, né, nas atividades humanas. E o quarto é aprender a ser, que é o conceito principal que integra todos esses anteriores. Então, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as crianças elas têm o direito, né, de ter um horário de lazer. Mas, apesar, né, de ter esse direito, são poucas as crianças que têm esse direito de lazer. Por quê? Porque não conseguem usufruir, porque pode estar o quê? Sendo tanto trabalho escravo, ou até mesmo ajudando os pais de livre vontade, né? Ajudando os pais nos afazeres das casas e tudo mais. Então, devido, né, ao alto índice de violência, né, que todas as idades estão passando, né, as brincadeiras de rua, elas deixaram de existir. E os pais, eles preferem que os seus filhos brinquem dentro de casa. Então, eles estão ali assistindo televisão, jogando videogame no celular. Então, esse é um tipo de, digamos que de lazer, né, que essas crianças têm por não brincarem na rua. E é importante lembrar que para terem um bom desenvolvimento, né, todas as crianças elas precisam compartilhar vivências, tanto com outras crianças como com os próprios pais. Então, o lazer ele é fundamental, né, para o crescimento saudável, né, de qualquer indivíduo. Iremos falar agora um pouco sobre o que? Sobre o lazer com a família. Sabemos que a família é a principal responsável, né, pela felicidade de uma pessoa. Além de ser o motivo pela qual traçamos planos e enfrentamos desafios, né? E a fonte do apoio e de confiança. Em meio a uma rotina muito conturbada, corrida, né? Muitas vezes deixamos de curtir momentos de lazer com a nossa família. Pelo fato de nossos pais, né, trabalharem muito, ter a vida muito corrida, deixamos de ter alguns certos lazeres com a nossa família. Então, mas vivemos momentos de lazer em família pode nos trazer muitos benefícios, como fortalecer os laços com a nossa família, o desenvolvimento da criança, pode o que? Melhorar a qualidade de vida do ser humano e criar memórias coletivas. Por quê? Porque estamos ali todos em família, então vamos criar memórias iguais. Então existem diversas possibilidades ideais para realizar em família, como podemos fazer piqueniques, ir à praia, fazer algumas noites de jogos, fazer alguns passeios no zoológico, e no Parque do Cocó é bem legal também, fazer alguns esportes e viajar. O contato com a família e o momento e os momentos, né, de descanso terão um papel fundamental na sua autoestima, na tua saúde e no teu bem-estar. Temos também, né, o lazer sem a família, que é aquele momento individual, lá só teu, né? Então, em geral, as crianças, elas têm momentos de lazer acompanhado dos pais ou de algum responsável, né? Mas na medida que elas vão crescendo e vão ganhando liberdade, elas começam, né, a ir a alguns lugares sozinhas.
Porém, essa liberdade que os pais dão, ela depende da confiança que os pais têm, né, nos seus filhos. Que, pois essas crianças, esses filhos, ao ganharem liberdade, elas devem ser o quê? Responsável e se comportarem longe de seus pais. Então, a confiança entre o adulto e uma criança, ela é necessária. Por quê? Porque a confiança, ela não se impõe. Ela é o quê? Ela é adquirida com o tempo. Ou seja, para tu ganhar a confiança dos teus pais, tu vai ter o quê? Que ser digno dela, de mostrar para eles que tu é responsável, de mostrar para eles que tu pode sim sair sozinho sem ele, porque tu vai se comportar. Então, devemos sempre ser dignos da confiança de nossos pais, né? Para que sejamos livres e termos consciência também e ser responsável por nós mesmos, na presença dele ou sem eles por perto, certo? Então, gente, eu vou deixar aqui alguma atividade para vocês. Então, vocês vão copiar a atividade no caderno e vão me mandar lá no Google Sala de Aula, certo? Então, por hoje, a nossa aula é isso. Então, vocês façam essa atividade e me mandam, que ela vale nota, sim, para vocês. E é com ela também que eu vou lá pegando a presença de vocês, de quem está assistindo essa aula, certo? Então, até a próxima aula.